Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde, meio-dia em ponto, seja bem-vindo. Eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos vê pelas imagens aqui no estúdio da Rádio Trianon, no Instagram e também no Facebook. Eu te convido para curtir as nossas páginas, ouvir os nossos podcasts no Spotify e acessar o nosso blog. É o gentequefala.com.br. Participe fazendo perguntas aos nossos convidados, todos apostos aqui com a gente. Os telefones são 3289-3580 e 5052-5555. Nossa bancada prontinha aqui, eu apresento um de agora. Você vê aqui à minha esquerda o vereador Aurélio Nomura, do PSDB. Seja bem-vindo, vereador, ao Gente que Fala. Obrigado, Mauro. Gostaria de cumprimentar também o Fernando Pinheiro Pedro, meu amigo, faz tempo que eu não via. Queria cumprimentar o doutor Magno e também cumprimentar o Wagner da Costa. Também queria cumprimentar um amigo meu faz muito tempo, que é o produtor aqui, o diretor-geral, Fausto Camunha, e a Zenilda. É um prazer retornar a esse programa agora em 2020. É uma honra recebê-lo, vereador Aurélio Nomura. Seguindo aqui também, agora aqui à minha esquerda, Antônio Fernando Pinheiro Pedro, advogado, jornalista, editor da revista Ambiente Legal. Pinheiro Pedro, seja bem-vindo mais uma vez ao Gente que Fala. Obrigado, Mauro. Obrigado, Fausto, Zenilda, né? E também eu devolvo aqui, o Aurélio Nomura, nós estamos nos devendo um sushi. Né? É verdade, é verdade. Vamos ver se a gente paga esse ano aqui, com certeza, né? E cumprimentar os demais colegas de bancada aí, o meu colega o Wagner e o Luiz Carlos Magno, né? Também colega, né? Já colega. Está aposentado. Uhum. Agora, pulando aqui para a minha direita, Dr. Wagner da Costa, advogado e especialista na área de direito civil, criminal e do consumidor. Dr. Wagner, mais uma vez, seja bem-vindo. Muito obrigado. E, mais uma vez, sinto-me honrado de estar aqui e quero deixar meus cumprimentos a todos aqui que estão na mesa e a toda a equipe técnica desse programa. Fechando essa nossa ilustre bancada, Dr. Luiz Carlos Magno, delegado de polícia aposentado, professor universitário. Seja bem-vindo ao Gente que Fala. Dr. Magno. Mauro Friesman, prazer conhecê-lo, os demais membros. Estamos numa bancada jurídica. Sou advogado. Fechou todo mundo. Aqui fechou. Só eu que estou de fora. Eu prendo e vocês soltam. Quer dizer, mas é uma alegria retornar sempre a esta casa, não é? Então nós vamos conversar assuntos importantes, assuntos aí que estão na boca do povo, a nossa contribuição. É isso aí. E o primeiro assunto do dia é o seguinte: 75 detentos fugiram ontem da penitenciária regional de Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai. Destes, a maioria integra o PCC. Ao menos 40 dos foragidos são brasileiros, incluindo Davi Timóteo Ferreira, um dos principais chefes da facção no país. A suspeita é de que a facção tenha subornado os agentes do presídio. Pelo Twitter, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, declarou, abre aspas para o ministro, se voltarem ao Brasil, ganham passagem só de ida para presídio federal. Fecha aspas. Começo com você, Pinheiro Pedro. Na esteira aqui do que disse o ministro Moro, e ele que vem trabalhando no combate ao crime organizado. O problema lá da fuga não tem diretamente a ver com o Brasil, mas vai ser um grande teste para o ministro o trabalho a ser feito agora. Tem tudo a ver com o Brasil. Absolutamente. Não, a fuga ocorreu no Paraguai, não tem diretamente Paraguai, o que quis dizer. Mas a tecnologia de fuga é brasileira, já usaram isso inúmeras vezes no Brasil. Já há tecnologia de combater esse tipo de atuação no Brasil. Né? O Paraguai também já deveria muito ter se preparado. Eu acho que a ministra não deve durar muito também, da Justiça, porque, obviamente... Entregou o cargo, né? Que já entregou o cargo e, obviamente, que aqui houve corrupção. Não tem nem o que falar. Né? Agora, as boas-vindas do ministro já poderiam ser dadas antes, porque eles estão aqui. Dificilmente ficaram lá. Mesmo porque lá também tem um segundo momento. A polícia paraguaia não brinca em serviço e, geralmente, o resultado é morte.
né? Isso a gente sabe, né? Então eles devem estar por aqui, né? E aqui eles vão contar também com o nosso incrível aparato judiciário, né? Que está aí posto a serviço deles, né? Da forma como está montado hoje no Brasil, né? A ideia do PCC abrir essa frente lá no Paraguai é essa. Eles não têm um conceito de segurança máxima como nós temos aqui. Então, as autoridades paraguaias, como disse o colega, quando falou em PCC, ele já é conhecido, teria que redobrar a segurança. Ontem eu vi as imagens, já fui diretor de cadeia. É impossível. Pelo menos faz 3 semanas que ninguém entrava nas celas, a quantidade de sacos de terra acumulada. É um escândalo, Então, né? Como eu fui diretor de cadeia, a cada dia sim, dia não, nós batíamos, chamado bater grade. Entra lá, entra todos os presídios. E nas cadeias públicas aqui, vereador, é interessante, a gente, durante a madrugada, delegado de plantão, copo de cristal, você coloca na parede, Senhor, com o ouvido no fundo dele, você ouve tudo. Então, durante a madrugada, a gente ouvia raspando, riscando. Teve uma vez, inclusive, que eu deixei furar o túnel a noite inteira. Avisei a polícia militar, secamos cadeia e tal. Aí, quando deu 8 horas da manhã, eu falei, bater grade, vamos lá, gente. Que cadeia era essa, delegado? Era lá no 39º Distrito Policial. Tinha 190 presos. Só tinha traficante e homicídio. Mas trabalharam a noite inteira. Eu falei, deixa trabalhar os meninos. O que é isso? Estragar o trabalho deles. Aí, 8 horas da manhã, entrei na cadeia, os sacos de terra lá. E só a reclamação, pô, estragou o nosso barato. Dizem que então, atentos não conseguem fazer o que eles fizeram lá. Sua avaliação, vereador Nomura? Na realidade, nós ouvimos já os 2 grandes especialistas. Realmente, o que denota é que houve exatamente um favorecimento para essa fuga. Isso está mais que claro. Ainda fugindo 40 detentos, né, e pessoas altamente perigosas, deveria ter uma proteção, um controle muito maior. O que a gente vê é o abrandamento. O abrandamento se presume que houve um favorecimento, não é? Houve uma condição, apesar que nós estamos aqui, não podemos analisar lá, mas sugere que houve um acordo, não é, entre o pessoal da segurança lá e os detentos. Né? Tanto que hoje pela manhã eu vi uma entrevista em espanhol, eles dizendo que 33 funcionários estão detidos, inclusive o diretor da cadeia. É verdade? Detidos, aguardando para serem ouvidos. Então está mais que comprovado, né? A preocupação que eu tenho é exatamente esse pessoal que já deve estar aqui, né, segundo todos aqui, nós tentarmos trabalhar na prisão o mais rápido possível. Eu acredito que agora, quem sabe, com o Moro na frente da Polícia Federal, do Ministério, a gente possa ter uma ação mais rigorosa, porque nós precisamos prender imediatamente esse pessoal. Sem dúvida. Não, tem que ser exemplar, né? Isso gera um grande teste para o ministro Moro, que trabalha no combate ao crime organizado, no confisco dos bens, né, dos líderes, dos cabeças, e esse momento acho que é o grande teste para ele depois de um ano de trabalho. É o grande teste, não tenha dúvida. Eu acredito que ele já fez um serviço muito grande no Lava Jato, e agora esperamos, e eu vejo ele trabalhando bastante nesse combate às drogas, a essa questão das drogas vindo aqui para o país. Toda hora a gente vê apreensão, e agora é o grande teste para ele prender todos esses detentos. É fundamental, porque nós precisamos moralizar o país, e vamos moralizar prendendo todos. E tomara que a justiça mantenha todos presos também. Vou mandar lá para o... Doutor Wagner da Costa, não seria hora do Brasil passar a considerar o PCC como um grupo terrorista? Sim, o PCC praticamente é uma indústria do crime, né? É uma organização que realmente nos assusta. E realmente vai precisar de uma ação mais das polícias estaduais aí do que a federal, porque, por exemplo, em São Paulo, o pessoal tem
grandes informações, e a polícia aqui também não brinca, né? Ela age rapidamente e tudo. Então, eu acredito que uma ação dos secretários de segurança estaduais, tudo, para a captura dessas pessoas, porque devem estar aqui. Porque o Marcola, quando começou no crime, ele se refugiou no Paraguai. O Paraguai é um lugar aonde os criminosos iam, mas como o Paraguai ficou uma situação, a polícia lá ficou violenta, quer dizer, ela não brinca em serviço, né? A pessoa, eles não capturam, eles matam, Eles né? matam. Entende? Então, realmente, dificilmente eles não estão aqui. Só que essa ordem de fronteira, tudo, parece que chegou tardia, porque eles já passaram para cá, né? Quando chegou a ordem para bloquear a fronteira, tudo, já encontraram carros queimados da fuga deles aqui no Brasil. Então, realmente, eles estão aqui e depende, eles não sei se vão se alojar no Rio de Janeiro. Eu acho que São Paulo, não sei se eles vão ficar por aqui, não. Não, tem uma questão aí, né, tudo isso, é uma coisa que a gente precisa observar até, eu acho que o Wagner deve concordar comigo aí, né? O ruído de linha já devia ter sido observado no Brasil há um tempão, né? Sim. Eu acho que houve uma falha do nosso serviço de inteligência. Sim. Eu acho, né? Porque não é possível. Nada, essa fuga pode ter sido cavado o túnel lá, mas ela foi tramada aqui, né? Então, alguma coisa falhou nesse ruído de linha. Ou talvez saibam, mas não tenham denunciado porque o sistema está monitorado com uma certa segurança. Esse Davi, ele tem ascendência, ele tem liderança para comandar de fora do sistema. O que acontece? O crime organizado é isso. Nós temos de pensar, como disse o doutor, uma empresa. Quando eu dou palestra sobre repressão, eu digo assim, se morrer o diretor da Volkswagen, você acha que vai faltar carro? Não vai faltar veículo. Troca o presidente, quem sei. O crime organizado nesse nível é exatamente a mesma coisa. O fato de prender Marcola, prender não sei quem, não altera nada. Essas lideranças menores... O avião continua voando. Continua voando, com liderança, com dinheiro, é abastecido. A única forma que tem é secar, né? Se você não secar o abastecimento financeiro deles... Essa é a tese que sempre trabalhamos, nós aqui do direito, e o juiz Moro está nessa... Tem que quebrar financeiramente o espinhaço deles. Pedro, a mesma pergunta que eu fiz para o doutor Wagner da Costa, passar a considerar o PCC como um grupo terrorista, mudaria de que forma o combate a esse tipo de crime? O Brasil, até por conta do período que a gente viveu aí entre tucanos e com todo respeito ao Moro, que sempre sabe que é, entre tucanos e petistas, né, o que aconteceu? Nós afrouxamos uma série de normas que deveriam ter sido postas, né? Entre elas, a de combate ao crime organizado, né? A de combate a organizações paramilitares e ao sistema de combate ao terrorismo, né? Só por força daquelas manifestações gigantescas de 2013 é que essas leis saíram do papel, quer dizer, foram efetivamente se tornadas normas. Mas ainda falta, né? Eu concordo com você. Veja só, é uma organização paramilitar, né? Portanto, ela se enquadra, ela é paramilitar, ela tem hoje um aparato terrorista, né? E já demonstrou isso... Insurgente, né? Com várias insurgências, com terror imposto em cima de várias cidades. É uma organização terrorista, assim, já deveria estar nesse status. O que falta ao Brasil é duplicar a nossa norma. Nós temos uma norma antiterror, mas nós não temos ainda uma autorização para ações contra o terror. O contra-terrorismo, ele é duro, ele tem que ser rápido, ele tem que ser eficaz e efetivo, né? Ele exige autorização para matar, né? E operações especiais, né? Com este Supremo Tribunal Federal, que é a pior judicatura da história do Brasil, né? Absolutamente comprometido com o que há de pior no país, né? Soltando todo mundo, né? E com o Ministério Público ideologicamente comprometido, fica muito difícil nós estabelecermos essas normas de autorização para contra-terrorismo. Então, cá entre nós, pouco importa classificar hoje o PCC como um grupo terrorista ou não, né? As normas que serão aplicadas serão estas mesmas, né? E se nós não temos uma autorização para uma ação contra-terrorista, né,
vai ficar muito difícil. Haja visto o que aconteceu com o próprio comando da Rota, quando foi autorizado a fazer operações contra terror, essa que é a verdade, né? No período recente aqui da nossa história, né? O governador cedeu, né, à pressão dos grupos de direitos humanos e destruiu um sistema que estava sendo eficaz. Chegou até ao tribunal deles, né? Ou seja, eles estavam quebrando a ordem hierárquica da organização. E agora uma preocupação, né? Um alerta total das autoridades por conta das capturas que tomara ocorram, né? E eventuais mortes que possam acontecer, em razão disso, até represália desse crime organizado. Com certeza. Vai estar agora, tá solto mesmo, porque o indivíduo lá, o líder, estava preso em função de uma guerra, né? Que era uma guerra entre parceiros, né? Quer dizer, eles destruíram a parceria que eles tinham com o tráfico de drogas no Paraguai e resolveram assumir hegemonicamente. Ou seja, no Paraguai eles não ficam porque a briga ali, pelo visto, é muito maior do que se imagina, né? Agora, obviamente, nós vamos ter reflexos disso aqui no Brasil, né? O próximo tema é o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro anunciou na semana passada que reajustará o salário mínimo dos atuais de R$ 1.039 para R$ 1.045. O novo valor se deveu à inflação atípica do mês de dezembro e terá um impacto de R$ 2.130 bilhões nas contas públicas. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o governo irá anunciar uma arrecadação extra de R$ 8 bilhões que deve cobrir esse aumento, mas não detalhou de onde virão esses recursos. O fato é que o salário mínimo estava definido em 1.039, a partir de 1º de janeiro, houve essa inflação atípica em dezembro e o presidente Bolsonaro concedeu um aumento um pouco maior, que vai valer a partir de 1º de fevereiro, R$ 1.045. Doutor Wagner da Costa, o que é que muda a partir desse salário novo para quem ganha esse número, né? Eu acho que para a pessoa não vai ter uma alteração assim considerada. Essa história de aumento, a gente vê aí a carga tributária já elevada que nós temos. Será que eles vão querer lançar algum imposto, uma CPMF, alguma coisa para cobrir isso? Será que não será uma desculpa para criar um novo imposto? 8 bilhões, realmente a coisa está meio escondida aqui, né? Nós vamos anunciar uma arrecadação de 8 bilhões, deve cobrir esse aumento, mas não detalhou da onde vai sair esse dinheiro. Então, o que desperta na atenção é de criar um imposto, que nós já temos uma carga tributária muito alta. Não há de se falar mais a criação de nenhum imposto. Então, realmente, o governo, com todo respeito, Jair Bolsonaro tem muita coisa para corrigir, realmente está andando assim, solto, sem... né? Como nós estamos vendo aí no que aconteceu na educação também, né? As pessoas com aquele trabalho, aquele estudo, aquela coisa de hoje, fica esse Enem aí, né? Entendeu? Então está havendo muitos erros. Olha, eu falei o caso do Enem porque está havendo muitos erros. Impressionante. Na administração federal. Entende? Que precisa corrigir. Agora, a gente vê problema. Aqui nós temos, o país é laico, mas queremos pôr um ministro no Supremo que seja. Terrivelmente evangélico. Mas espera um pouquinho. Como eu falei aqui já outras vezes, eu acho que a escolha dos ministros devia ser por concurso. Apresenta a lista tríplice, apresenta o que for, mas tem que passar por um concurso, uma sabatina, para pegar... Não é aquela sabatina do Senado. Aquela sabatina do Senado é para saber se o cara tem pedigree ou não. Eu falei impressionante com o som de 2 S. Também. Agora você precisa corrigir, né? Sempre no ar, né? Não, mas isso é uma vergonha, né, pô? O cara não pode errar assim também, não, pô. Que isso? Vereador Nomura, pois todo mundo quer aumento do salário mínimo, segundo o Diese, o valor ideal, na verdade, deveria ser de R$ 4.000. Quem não adoraria esse salário mínimo? Que seria para poder cumprir aí o que determina a Constituição em relação às necessidades básicas. Mas de onde tirar 8 bilhões de reais? Sua atuação parlamentar diz o que a respeito disso? Na realidade, é impraticável, né? Nós reajustarmos para R$ 4.000. Se a gente for verificar até na nossa própria casa,
né, as empregadas domésticas, infelizmente, perderiam o emprego imediatamente, não haveria a mínima condição. É bom que a gente analise um aspecto. Nós temos dois Brasis. Nós temos um Brasil que está indo muito bem, a agroindústria e tantas outras coisas estão crescendo, florescendo, expandindo, mas nós temos um Brasil burocrático, Brasil dos governos municipais, estaduais, federais, que estão quebrados. O buraco que tem e o que precisa de dinheiro cada vez mais é um absurdo. E cada vez mais a gente fica atônico sabendo que o dinheiro é investido em coisas absurdas. Eu vi aí recentemente, saiu no jornal ontem, se não me engano, falando a respeito das pensões das filhas dos ex-parlamentares. Poxa, é um absurdo o que está ocorrendo. 30 mil reais. 35 mil reais. Né? É um absurdo. Quer dizer, nós precisamos passar limpo o nosso país. Você vê o caso da Previdência, a reforma da Previdência, foi feito meia boca. Avançou, mas tudo bem. Nós temos essa reforma administrativa, precisamos avançar. Está parada no Congresso. Nós temos essa questão da reforma tributária, é fundamental para nós. Ninguém aguenta mais pagar 4 meses para o imposto, para o governo. Está na hora de parar isso. E a coisa mais importante, eu acho que está na hora de nós trabalharmos dentro da realidade. Eu acho que essa posição, vamos dizer, do governo e de todos os governos, agora que a gente está vendo, até por falta de recursos, de trabalhar dentro do necessário, do que efetivamente o Estado foi feito para cumprir saúde, educação, segurança pública. O resto, nós não temos essa capacidade. Nós precisamos entregar, né, para os empresários, para as pessoas administrarem, porque nós não vamos investir, acabou. Eu acho que nós precisamos mudar o país nesse sentido. E aí mostra o exemplo que tem. Nós somos apadrinhando todos os programas que tem, isentando todo mundo. Chega uma hora que nós não conseguimos realmente oferecer o mínimo do salário mínimo daquelas pessoas que necessitam. Eu duvido de uma pessoa que ganhe R$ 1.045 que possa viver com esse dinheiro. Eu acho que não é impossível. Se a gente fizer uma conta por baixo, se ele tiver uma casa conseguida no sistema sistema de habitação social, ele vai pagar aí R$100, se juntando mais uma coisa, ele não consegue manter a família com isso aí. É um absurdo. E o salário mínimo deveria ser um pouco mais compatível, deveria ser um valor que ele pudesse satisfazer a família, uma família de 4 pessoas. E é isso que nós precisamos trabalhar. O resto é o resto. Então, eu acredito que essa posição, gosto muito do Paulo Guedes, das posições dele, mas eu acho que essa coisa de buscar uma arrecadação extra de 8 bilhões deveria ser o contrário. Ele deveria mostrar uma coisa, aonde eu vou reduzir, enxugar, né? aonde eu vou reduzir esses 8 bilhões. Aí sim seria uma coisa lógica. Mas tem um problema que eu chamo de pirâmide da arrogância, que é um problema grave que afeta todas as corporações, sejam privadas ou públicas. A pirâmide da arrogância é um negócio criminoso. Nós observamos recentemente, no caso de Brumadinho, da Vale e tal, o que é a pirâmide da arrogância? Quem está ali no topo, né, no vértice, né, ele reproduz até a base um sistema que só reflete aquilo que ele está pensando. Ele contrata consultorias para dizerem exatamente aquilo que ele quer ouvir. Não há ponderação. Então, o que está acontecendo hoje com o sistema do posto Ipiranga do presidente? A área de finanças do Estado está com um vértice que só quer ouvir aquilo que ele já imaginava e já pensava. Ou seja, ele está fazendo tudo quanto é pretexto, ele constrói os pretextos para poder justificar o simulacro de CPMF que ele quer voltar a impor no sistema. Tudo isso, ele vem, mas de onde é que vai tirar tal? Ele mesmo já tem a resposta. Ele quer, de qualquer maneira, impor um simulacro de CPMF. Na polícia a gente chama isso de balão de ensaio. É isso. Você solta o balão de ensaio, ele volta cheio. Não, e está patente que ele está fazendo isso o tempo todo até ele conseguir o que ele quer. Verdade. Agora, o grande problema que o Nogueira colocou, e que eu acho que é importante, sim, são 1.045, realmente não dá para nada.
60% disso, doutor Wagner, é imposto. É imposto. Que está nos insumos que a pessoa tem que comprar. É o alimento que tem aí 60%, 70% de imposto, é o combustível que está lá com 60%, 70% de imposto, é o cigarro que tem 77% de imposto, é o imposto que está comendo o salário mínimo. Não é inflação, porque a inflação é pequena. E os absurdos que a gente acaba descobrindo, né? O vereador Nomura falou agora daquela notícia de ontem, das filhas solteiras dos ex-parlamentares e ex-servidores lá de Brasília, e tem uma que eu li que está há 49 anos morando em Paris, recebendo 16 mil reais e nem se sabe se é solteira. Pois é, mas não tem, óbvio que não. Aliás, é o que acontecia com os militares também, até pouco tempo atrás, não casavam. Né? Você não casava com filha de militar, né? Só amigava. Enquanto as pessoas aleijadas, sem braço, sem perna, não recebem um tostão da Previdência. A gente vê aí nos cruzamentos, pedindo... Quer dizer, entende? Então, realmente, sei lá, tiram de um necessitado para dar para uma pessoa... Porque uma pessoa que trabalha, é para pagar isso, né? Isso não tem nenhum problema físico, por que tem que ser pensionista? Eu acho errado isso. É o que eu costumo dizer, é o carnaval do Brasil. E por falar em carnaval, o livre consumo de álcool e drogas por adolescentes no carnaval acendeu o sinal de alerta. Segundo a Polícia Militar, no ano passado, durante os desfiles dos blocos de rua em São Paulo, 54% dos acolhimentos feitos pelo SAMU estavam relacionados a ocorrências de abuso de bebidas alcoólicas e drogas em foliões entre 10 e 14 anos de idade. Em 2019, a Operação Carnaval Mais Seguro apreendeu mais de 1 tonelada de drogas em 2 semanas. Delegado Magno, como é que funciona o trabalho de inteligência para a organização dessa operação? Semana passada, a Polícia Militar apreendeu 200 litros numa única casa de lança-perfume. Nossa. 200 litros. Imagine que ele é distribuído em embalagens mais ou menos do tamanho de um vidro de esmalte. Então, são milhares de unidades. O Departamento de Narcóticos, eu fiquei lá como delegado 20 anos, mês passado no interior de São Paulo, inclusive surpreendeu o colega, porque eles foram lá e imaginam que havia 100 ou 200 quilos de cocaína. Havia 2 toneladas. Ao tempo que eu estava no Departamento de Narcóticos, houve um ano que nós encerramos o ano com a apreensão de 16 toneladas de cocaína, 40 toneladas de maconha, mais de 50 mil comprimidos de êxtase. Então, esses números refletem o que está acontecendo nas ruas. Aqui, quando ele se refere, por exemplo, 54% dos acolhimentos relacionados à bebida alcoólica e menores, acompanhávamos uma pesquisa da Escola Paulista de Medicina. Pasme os colegas de mesa e você em casa. Pesquisa realizada em campo. 92% dos bares não hesitam em vender bebida alcoólica para menor. Então chega um menino lá, 14, 15 anos, eventualmente você vai falar, posso tomar no balcão? No balcão, não. E a garrafa inteira eu posso comprar? Pode, a garrafa inteira você pode comprar. Isso é um absurdo. Nós estávamos em 2006, Jardim Ângela. Só dentro do Jardim Ângela mapeamos 6 mil pontos de venda de bebida alcoólica. Impressionante. É isso. Então, nós precisamos crescer muito. Eu estava, mês passado, com a esposa na Itália. O preço de uma cerveja é de cair de costa. Uma latinha de cerveja, 8 euros. O euro a 5. Falei, pô, eu vou pagar 40 reais. E nós não fumamos, mas eu fiquei sabendo que o cigarro é muito caro na Europa. Já no Brasil, você observa o preço da bebida alcoólica é irrisório. E agora tem umas embalagens no supermercado de meio litro e de 200 ml, que é para o camarada comprar só a dose, paga 50 centavos. Para nós da polícia, você perguntou, nós temos o serviço de inteligência, tanto na Polícia Civil como na Polícia Militar, e em cima dessas informações é que são montadas as operações. Na época do carnaval, fim de ano, nós redobramos nosso efetivo, não obstante, o tamanho do problema é gigantesco. E aqui estamos numa roda só de juristas, o sistema é absolutamente impotente para lidar com isso.
É cultural também, né? É cultural. Eu estava na praia semana passada em Piruíbe, eu notei jovens, todos menores. O maiorzinho entra no bar e compra. O de 18 consegue comprar bebida alcoólica, então ele compra para os outros. As meninas levam caixas de suco de laranja, morango, e os garotos compram vodka. E eles ficam tomando na praia. E você passa depois das 2, 3 horas, estão todos bêbados. O lança-perfume, eu já vou mandar meu alerta para as meninas, é considerada a droga do estupro, rape drug. Por quê? Porque quando mistura bebida alcoólica e cheira lança-perfume, essa mistura leva a pessoa a ficar fora de si, dorme aí 3, 4 horas. E aí os meninos vão abusar sexualmente. Ele não sabe nem quem foi. É um problema de saúde pública, até que o nosso vereador, e nos colocamos à disposição, porque realmente os nossos bares não há punição para a venda. Qual a palavra? Mas não tem o caso até de pensar, até falando, já que você fez a remissão boa, Magno, para o nosso vereador Nomura, né? Eu acho interessante. É assim, vem o bloco, né? Aí o bloco de rua vem, né? E junto com o bloco vem todo aquele aparato de venda de bebida. É verdade. Sim. Junto, né? Caminhando. Opa. Né? Então, quer dizer, talvez fosse uma boa forma segurar essa venda casada, né? Com a estruturação do bloco, né? Porque é uma forma de você reduzir um pouco o consumo. O drama é quem fiscaliza. E outra, como é que vai fiscalizar no meio de um bloco de carnaval? Por falar em quem fiscaliza... É aquela impotência do sistema lidar com o que é cultural, que você falou, né, Pedro? Além de cultural, hoje é ideológico, porque o que nós estamos vivendo um mundo agora em que isso daqui, né, o carnaval, se transformou num objeto de contestação à ordem social. Então, é ideologia de gênero, né, é liberação de drogas, né, é sexo livre, né, todos os movimentos, as militâncias, elas se concentram hoje para poder escrachar. E querer desfilar na hora que quiser, que está acontecendo no Rio de Janeiro. Não querem seguir a determinação da prefeitura. Não segue nada, porque é ideológico. Se transformou em manifestação político-cultural, né? Mas é de ordem ideológica, libertária. Vou aproveitar a oportunidade para fazer uma crítica. Quando eu estava na presidência de uma subseção da OAB, eu tinha um programa lá voltado para a defesa do pessoal. E eu recebi alguns professoras, e falou assim, poxa, na minha escola tem um pipoqueiro, tem mais gente, uma venda de droga na porta da escola. E eu tenho medo de denunciar o traficante, que ele pode me matar. E aí eu conversei com o capitão da Polícia Militar, ele disse o seguinte, porque ela falou assim, vem com a viatura ronda escolar, vem com aquele... ligado àquela coisa, o traficante vai embora. Depois, quando ele sai, ele volta. Aí eu falei pro capitão, né? Falei, capitão, por que o senhor não faz alguma coisa nesse sentido, né? Ele falou, não, porque a gente não pode entrar na escola. Eu falei, não é questão da polícia entrar na escola, é a porta da escola. Mas eu falei, vocês não têm uns agentes reservados? Põe policial apaisano aí, que pega o traficante. Doutor. Aí, mas depois ele se arrependeu da resposta. Eu vou. Foi uma colocação boa, eu vou fazer isso, não sei o quê. Doutor Wagner, quem faz isso, o capitão está certo, é a Polícia Civil, que é a polícia para investigar. E aí, com todo respeito ao nosso vereador e o partido, ele não tem culpa. Mas faz 25 anos que o PSDB assumiu o Estado, e a Polícia Civil, que é a polícia que deve investigar, foi completamente destroçada, desmontada. Imagine, Nomura, quando fazia a ronda em 96, a Polícia Civil era maior do que a que temos hoje. Agora, imagine o quanto o Estado cresceu em população e problemas. Então, o crime, a droga... não adianta a polícia militar ir lá prender. Se não houver investigação séria, bem feita, aí sim, agentes vão lá, identificam, e o DENARC tem esse serviço, só que não dispõe de agentes. Imagine que são 6 mil escolas do Estado. O DENARC com 100 e poucos agentes, chefe,
Imagina, a gente fica perdido nesse... Doutor, mas espera um pouquinho. Eu coloquei isso para o capitão, porque o que ele faz lá na área dele? Ele põe 2, 3 policiais militares, a paisano, e fica na porta dos desmanchos, pegando o número de carro para ver se entra algum carro roubado lá. Tudo. Quer dizer, para isso, foi. Espera um pouquinho, eu acho que combate à droga é muito mais importante que isso, né? Entende? Outra coisa, hoje a Polícia Civil, ela tem um certo, sabe, o pior que a Corregedoria, ela está agindo muito, realmente assusta um pouco a Polícia Civil, a forma dela, porque a gente vê casos que a Justiça absolve, a Corregedoria condena. Eu sei que os processos não se comunicam, mas realmente, mas eu acho que realmente precisa agir. Agora, o policial também precisa ter a proteção dele para ele agir, porque senão chega uma pessoa lá com uma mentira, principalmente traficante, olha, invadiu minha casa, pegou dinheiro, fez isso, processo policial, põe para a rua, não sei o quê. Então, precisa tomar muito cuidado com as denúncias. Por exemplo, a denúncia de um bandido na corregedoria vale mais do que de uma pessoa... Doutor, eu advogo nessa área lá, eu vejo o que acontece. Conheço a corregedoria. Entendeu? Então, realmente... Pior que a corregedoria é a ouvidoria que não ouve ninguém. Ela só tem ouvido para determinado tipo de coisa. A ouvidoria... Ouvido seletivo. O ouvido da ouvidoria e outra coisa, seletivo. sabe o que falta também nas delegacias? Falta pessoal, falta tudo. Mas tem que mapear o crime. Precisa, nas delegacias, ter um psicólogo, Doutor, uma as delegacias não têm polícia. Mas não tem, mas por que não tem? Porque estão faltando hoje no estado 12.800 então, mas policiais espera um pouquinho, ninguém resolve isso. Está faltando porque está havendo um déficit aí, tem que corrigir. E outra coisa, doutor, mas espera um pouquinho. Você sabe que os funcionários. delegados chegam, falam para mim, doutor, eu não sou psicólogo nem nada, eu chego lá, a pessoa lá precisa, tá tendo um problema na casa dele, tá tendo um problema ali, quer dizer, e ele tem que fazer o papel de psicólogo, fazer o papel de tudo. E outra Doutor coisa, Wagner, se não mapear o crime, Doutor você não Wagner, pode combater o crime. Porque eu lembro dos bares abertos até tarde da noite, eu não sei se foi o vereador Nomura, alguém da Câmara fez, olha, vamos fechar os bares às 10 horas, porque está havendo homicídio, a pessoa enche a cara de cachaça e fica... Foi na mesma... Exatamente. Deixa eu só responder duas coisas. Em primeiro lugar, fui delegado de plantão 6 anos. É claro que numa delegacia ideal, precisaria ter um assistente social. Já foi cogitado Psicólogo, até de haver um anexo da OAB para assistência jurídica. Seria muito bem-vindo. Veja, hoje as delegacias de polícia estão ficando fechadas. Você vai no interior, as cidades estão com as delegacias fechadas. A verdade é a seguinte, é simples. A polícia militar deve prender e evitar o crime. Como ele disse, o capitão coloca lá os policiais, prevenção. Quando não ocorre a prevenção e ocorre o crime, quem deve entrar? A Polícia Civil, que investiga os delitos e, se possível, esclarecer a autoria, para possibilitar ao Ministério Público denunciar e o juiz condenar. Sem esse sistema, todo esse arcabouço de segurança pública fica Doutor, desmontado. a maioria dos flagrantes são apresentados pela Polícia Militar. Ela que prende. Sim, mas é a função Mas é dela. a função dela. Então, ela que prende, ela que faz. Então, por que não é a função dela prender traficante na porta de escola? Não, mas ela tem que fazer Ela isso. tem que fazer isso, ela faz. O que está faltando é uma visão Não, estrutural ela não da faz. história. porque Há necessidade de fazer uma reformulação. Ela tá Encerra esse tema para desmontada. a gente avançar. Meio de 38, a gente tem, tem bastante coisa ainda. Eu sei, por exemplo, mas só para É. terminar, que eu acho que é importante até para a gente poder conjugar. Veja só, o que está acontecendo. Se nós observarmos no espaço aí, desde o governo do Fleury para cá, houve um desmonte sistemático. Se contratava o policial aposentado para fazer a guarda dentro das escolas. Tinha um sistema Foi um programa. específico. Tiraram esse programa, caiu o nível de segurança violentamente. As escolas tornaram-se inseguras porque esse programa foi interrompido. Então não se contratava mais o policial aposentado para poder ficar nas escolas. Aí depois criaram as rondas escolares. Começou a ter problema com a área de direitos humanos, porque não, a ronda escolar fica lá tal. Aí proibiram de entrar na escola, de não sei o que lá tal. O professor não podia chamar uma ronda escolar, porque não existia mais a ronda escolar.
botaram a polícia literalmente para fora do ambiente escolar. Depois começaram a destruir a Polícia Civil. A Polícia Civil começou a ser destruída no início da década de 90 para cá. Estranhamente, observe, o PCC cresceu assim, enquanto o sistema policial em São Paulo fez assim. Sim. É assim, na razão direta. Hoje, 90% dos policiais civis, se eu não me engano, tem curso universitário. Sim. Ótimo, puxa, melhorou a qualidade. Não é que melhorou a qualidade, é que diminuiu o efetivo e as pessoas ficaram mais velhas. Entendeu? Então, se nós não tivermos uma visão, nós sempre tratamos segurança pública em São Paulo como sendo matéria de promotor de promotor de justiça. Seguidamente secretários. Todos secretários, tudo promotor de justiça, não entendem nada de segurança pública. E eles não podem investigar nada. Judiciário. Quem tem que investigar é o delegado. Se só põe um chefe que não conhece nada. E desestruturaram todo o sistema. Eles assustam a polícia também, os promotores. Claro que assustam, estão lá para isso. Agora lógico. A ideia era essa mesmo. Totalmente equivocado, agora foi proposital. Isso Eu não sei por que dá poderes para o Ministério Público investigar. Ele já tem requer as diligências que ele quiser investir, ele passa pelo crivo dele um inquérito policial. Por que eles querem investigar o quê? Eles sobem na favela, vai prender Claro que não. Pessoal, vamos entrar aqui no tema do vereador Nomura. É o seguinte: nos últimos dias, as fortes chuvas que atingiram São Paulo mostram imagens que são as mesmas de sempre: enchentes, transtornos, mortes. E no início da gestão João Dória e Bruno Covas, estavam previstos 19 reservatórios na capital, mas, segundo a Prefeitura, só 13 devem ficar prontos até o final deste ano. Em 2019, 5 deles foram concluídos, incluindo 2 no córrego do Ipiranga, região que há muitos anos sofre com constantes transbordamentos. Vereador Nomura, tem um plano de metas da Prefeitura para redução de áreas inundáveis, não é isso? Sim, isso já há muito tempo. Infelizmente, todos os planos de metas de todos os governos têm sido atingidos? Não sequer são atendidos, nem 10%, acho que até menos. O que acontece? Existe problema de planejamento, de fazer o projeto, tem que passar no DAIE, é uma coisa extremamente burocrática, e recursos, tanto do governo estadual e municipal, também não tem recurso, você tem que buscar dinheiro de um PAC, né? Na época buscava recursos a nível do governo federal, para fazer essa condição. Um exemplo típico que você acabou de citar, só corrigindo aqui, diz respeito ao Riacho do Ipiranga, né? O pessoal fala Córrego do Ipiranga, mas na realidade o nome certo é o Riacho do Ipiranga. Mas para você ter ideia, desde 1960, quando foi feita a canalização, logo depois não foi feito absolutamente nada, foi feito consertos, solapamento das laterais que eram corrigidas, e até uns 2 anos atrás também teve um solapamento que levou junto uma ponte ali próximo da Vila Mariana, né? Então há necessidade de recuperar. Mas eu lembro que eu desde que entrei como vereador, estou há 6 mandatos, nós estamos sempre brigando com relação a essa questão, a necessidade de fazer um piscinão. E sempre batendo de porta em porta, fazendo audiências públicas, discutindo com a população, e a gente não conseguia. Em 2011, ainda no governo Haddad, ele conseguiu anunciar que tinha feito um acordo com o governo federal, vinha financiamento. Aliás, naquela época era a presidente Dilma, que ela tinha prometido 9 bilhões de recursos para a cidade de São Paulo. Não deu mais de 300 milhões, um absurdo. E esse dinheiro estava previsto para o córrego do Ipiranga. Quando entrou o João Dória, nós fizemos uma pressão. Eu, como líder do governo, logo ao assumir, teve aquela inundação. Diga-se de passagem que o córrego de Ipiranga é o córrego mais emblemático que nós temos na cidade. Mais antigo com relação à inundação e com mais números de inundações que ocorrem durante o ano. O ano passado, para você ter ideia, foram mais ou menos 14 inundações que nós tivemos. Esse ano nós já tivemos uma. E vamos ter inúmeras ainda. Então, é um negócio absurdo. A cada chuva que acontece, nós vemos a separação, né, da cidade pelo córrego do Ipiranga. E o governo se pretende, está fazendo já, está fazendo 2 piscinões lá na Avenida Abrão de Moraes, que deve ficar pronto, um deles ainda
esse ano, acho que 2 deles esse ano, e está desassoreando a Lagoa do Alipete para também receber essas águas que aí, eu acredito, que deverá melhorar e resolver o problema das inundações. Para você ter uma ideia, o custo dessa operação vai ser em torno de 159 milhões. É muito dinheiro, mas é necessário. Então, quando se fala que os piscinões são prometidos e não são cumpridos, nós nos ligamos a essa questão de recursos. Da onde nós vamos pegar esse recurso? Que 159 milhões é muito dinheiro. Tudo é dinheiro, vereador, porque o senhor destacou, vamos pegar o exemplo aqui do Riacho do Ipiranga, desde 1960, desde os anos 60, desde 1960. Só ali uma garibada, digamos assim, sem avanços maiores. Então é um problema de um atraso tão grande que não vai ter dinheiro que chegue. Quer dizer, é um problema de falta de gestão já histórico. Na verdade, então, o Ipiranga, o grande problema dele é o seguinte, eu nunca vi um país tratar tão mal o Rio, que é a razão da sua independência, do que o Brasil, né? Em São Paulo, especificamente, mataram o córrego do Ipiranga. Ele está todo cimentado. Quanto mais você cimenta no entorno do curso d'água, me corrija o vereador, mais você aumenta o chamado efeito runoff, ou seja, a água cai, como ela não tem onde absorver, ela vai embora, né? Se houvesse um programa conjunto, né, de retorno, não restabelecimento propriamente do córrego, mas de retorno de aumento de áreas que sejam permeáveis próximos do córrego, vai resolver muito esse problema, né? O problema é que nós só temos ali de área verde a cimenteira do Museu do Ipiranga, assim, né? Que também é todo cimentado. É verdade. É tudo assim. Só jardim, Pedro, você pegar o Tietê também é desse jeito, também. Quer dizer, toda a mata ciliar, que cimentou, vai aumentar. É fundamental ali para segurar o assoreamento, o lixo, tudo. Não existe mais em nenhum lugar. E é por isso que nós temos esse trabalho, que é interessante. Os piscinões, quando vieram, nossa, teve uma grita geral. Foi implantado pelo Reinaldo de Barros e pelo Maluf. A gente tem que colocar, né? Tudo. Quando fala, mas que absurdo. O Pacaembu resolveu o problema. A esquerda ficou desesperada. Imagina, contra tal. Mas, na verdade, era um sistema de engenharia que a água vem com a mesma velocidade, só que ela fica no piscinão e depois ela sai aos pouquinhos. Aos poucos. É uma forma de você, pela engenharia, reduzir essa velocidade. Eu fui para o Japão o ano passado e fui ver os piscinões em Tóquio. É um negócio absurdo. A gente são enormes. Eles aproveitam a água também. Eles reaproveitam a análise, existe o reuso da água, é uma coisa mais sofisticada, né? Mais sofisticada. Com a lei do saneamento agora, é importante colocar. A lei do precisa votar essa lei, né, inclusive. A lei precisa terminar. O problema é que isso aí não reside só aqui na capital de São Paulo. O Brasil todo. O Brasil todo. Eu vou citar o caso de uma cidade aqui da Grande São Paulo, Itacoaxetuba, que tem um porto de areia com uma enorme cratera, tudo lá. Em vez de aproveitar aquele buraco para fazer o piscinão, sabe o que estão fazendo? Jogando entulho, que tá comprometendo o lençol freático. Os piscinões também. Quer dizer, espera um pouquinho. Olha, no caso do realmente córrego nós estamos com a administração ruim. No caso do córrego de Ipiranga, nós tivemos uma vantagem, porque nós pegamos aquela lagoa da Lipete, estamos desassoreando para utilizá-la também, porque aí você evita de construir o terceiro piscinão na área. Exatamente. Né? Gente, eu vou avançar rapidinho aqui, porque o tempo está correndo. Viu? Olha, um dos assuntos mais repercutidos nos últimos dias foi o vídeo divulgado pela Secretaria Especial da Cultura, no qual o então, agora ex-secretário especial da Cultura, Roberto Alvim, faz um discurso com trechos idênticos aos de Joseph Goebbels, ministro da propaganda nazista de Adolf Hitler. Alvim foi exonerado no mesmo dia, na própria sexta-feira, mas o episódio acendeu o alerta, já que o comportamento seria escandaloso em qualquer país, mas é mais preocupante no caso brasileiro, pelo histórico de tentativas do extremismo de se instalar em nosso Estado. Pinheiro Pedro, existe algum limite, você vê algum limite que separe o que é um discurso copiado de um discurso inspirado? O que você acha que aconteceu nessa fala do Roberto Alvim? Porque quem copia, na verdade, está se inspirando. Ele bastante lido, né? Isso aqui, veja, quando você faz com fundo musical wagneriano, tudo, você tem que citar a fonte, né? É obrigatório. Se ele citasse a fonte, fala, olha, aqui e tal,
podia ser Não era a escandaloso, palavra dele. mas de qualquer maneira não era a fala dele. O que ele fez um pastiche, esse é o termo exato, um pastiche nazista. Né? E isso é grave, porque isso daí é ofensivo. O que ele fez é assim, fere completamente o pundonor, a história no nosso país, diz respeito, inclusive, aos mortos na Segunda Guerra Mundial, né? A ligação histórica do Brasil com a criação do Estado de Israel. Né? O que ele fez é incomensurável. Agora, o pior é que ele fez, houve hesitação em demitir, só aconteceu a demissão por conta da pressão popular, de opinião pública. E isso, ele fez o que a gente chama de dog whisper. E na linguagem de inteligência é o seguinte, ele sinalizou para a própria matilha. Ele não é o único lá dentro. Esse é o problema. Agora, o que se pretende com isso? O porquê dessa sinalização? Nós estamos tendo um problema grave que acontece todas as vezes em que nós temos determinados governos que assumem com propostas mais radicais, seja a esquerda ou seja a direita. Quando assume a esquerda, vem aquela esquerdalha complicada, terrorista. Nós sofremos isso nos últimos anos. É o populismo de esquerda. Quando você assume uma posição populista de direita, você abre o esgoto e esses atos todos saem. Então, se não houver uma política, uma atitude de descontaminação agora neste governo, nós vamos correr o risco de ver outros pastiches similares. Né? Então, a sua colocação com relação... Para mim, ele foi demitido e não exonerado. Porque exoneração é a pedido do funcionário. Mas ele entregou o cargo. Eu não sei se ele foi demitido, porque o certo é ser demitido e não exonerado. Por justa causa, né? Quer dizer, entende? Agora, eu vejo aí, olha, ele foi exonerado. Exonerado? Ele foi lá e entregou o cargo. É um absurdo. Antes dele entregar, falou: você está demitido. Pô. Entendeu? Quer dizer, realmente... Mas não foi o que aconteceu, foi grave. Então, não, você colocou demitido, mas a gente não tem certeza se ele foi demitido ou exonerado. O que chama atenção é que eu vi num blog que ele, depois das declarações que ele fez, ele se achava que ia permanecer no cargo, depois da repercussão. Então ele foi demitido. Então foi demitido, né? Ele deu entrevista para o Estadão. Não, mas o próprio presidente ficou, não queria demitir ele, não. Foi a pressão da comunidade judaica e de todas as autoridades, todos, né? né? Eu acho que... Quer dizer, se ele não faz essa demissão dele, que eu acredito que seja sido demissão, o povo ia sair na rua. Não tenho dúvida. Não, aquilo é uma atitude grave e não pode se repetir mais. A hesitação, a meu ver, é que nos preocupa. Sintomática. É verdade. Porque os delegados, a gente é chefe de equipe, é uma falta grave, papum. Agora, quando o chefe hesita e só o faz por pressão... O que as autoridades, ou aqueles que fazem discursos, que palestram, aprendem com um episódio desse na hora do preparo do seu discurso? Não contrate idiotas. De colocar isso na mão de terceiros. A grande esquema é o seguinte, quando você... Aí volta aquilo que eu falo, pirâmide da arrogância. Um dos pontos da pirâmide da arrogância é que quem está no vértice precisa tomar cuidado com os bajuladores. Nós estamos vivendo um governo que está se cercando de bajulação. Incompetência. Entendeu? E dentro dos bajuladores, ninguém bajula melhor do que um nazista. O edital do Estadão de ontem foi muito sutil quando ele fez referência a que governos passados que se associaram com a ala da Igreja Católica e houve a Igreja dando esse paparico, incensor. Aí vem o Jair e se cerca da banda evangélica, que será a mesma pressão, mas os objetivos são os mesmos. Né? A gente não deve se iludir com isso. Quando ele, por exemplo, aqui que falou, como assim? Eu quero um ministro terrivelmente evangélico? Eu sou presbiteriano, mas eu repudio completamente. Eu quero um ministro, como diz a Constituição, notável saber jurídico e reputação ilibada. Eu não sei se ele vai ser espírita, eu não sei se ele será um bom católico, um bom seixonoye, não sei nada, ou um bom presbiteriano. Que visão de cultura mas isso é relevante para mim. Cultura dirigida, né? Porque o discurso do Goebbels era o seguinte, ou será a cultura que nós estabelecemos, ou não será nada. Não será nada. É essa a visão. Então, que ordem? Né? Do caos à nova ordem. Calma aí. Um assunto evangélico. Nós temos uma ministra que fala assim, agora
a igreja vai mandar. Agora, quer dizer, e alguns partidos, muitos deles, o vereador Nomura está aí, não vai me deixar mentir, a maioria fica convocando o pessoal evangélico para campanha, para política, porque o evangélico vai dar voto, porque, quer dizer, realmente... Na esquerda e isso... direita aconteceu isso. Usaram os evangélicos agora, até não dá, e ainda usam. Estão falando no presidente da Câmara evangélico também agora. Já estão falando para substituir o presidente da Câmara, um evangélico. Usa a igreja evangélica, inclusive, para poder criar partidos. O que a religião não podia se intrometer com política. Devia... Estado laico. Estado laico. Desculpe. Não tem que falar em religião, eu vou nomear um ministro de tal religião, isso aí não. Não, vou nomear um ministro competente. Mas uma coisa que a gente tem que deixar claro é que, sendo evangélico ou não, ele, a partir do momento que assume um cargo no Supremo, qualquer outro, ele tem que deixar à parte essas convicções religiosas. Sim. Ele tem que Como é que pautar... ele vai julgar? Senão ele vai claro. absolver todos os evangélicos. Essa é a coisa fundamental. Né? Gente, bem rapidinho, uma questão para cada um aqui do público do Gente que Fala. Jaime do Jardim Bonfilho, olha para o senhor, vereador Nomura. Tem uma estimativa do número de moradores de rua em São Paulo? E esse número está crescendo, bem objetivamente, vereador? Tem, não tenha dúvida. Estava avaliado em 30 mil moradores, pessoas em situação de rua. Eu acredito que o próximo censo não foi feito o censo ainda, mas é só você olhar na rua, você vê o aumento cada vez maior estamos chegando de pessoas perto de em Buenos Aires, situação de rua. Buenos Aires estava com 55 mil. O que me chama a atenção, eu fui para São Francisco está um absurdo também. Também. A gente anda lá, parecia que era um paraíso, hoje você vê que é um grande pesadelo. Exclusão social. Exatamente. Marcelo de Osasco, Pinheiro Pedro, a pergunta que deveria ser feita não seria como esses membros do PCC saíram do Brasil? Bom, mas o problema é o seguinte, o sair do Brasil pode ter a ver com aquilo que o nosso doutor colocou, né? Isso. Que é magno, que o PCC foi orientação estendendo as suas estratégica. fronteiras. Claro, e tem a ver com a E expansão. não está só no Uruguai, está no Paraguai, já há Saíram para a Colômbia já há também. evidências com a Colômbia. Bolívia já está Exatamente. lotado, eles estão saindo. Opa! Doutor Wagner, a Luciana do Tatuapé pergunta se há respaldo jurídico para um valet se recusar a entregar a chave de um carro a um motorista embriagado ou drogado. Ele pode fazer isso? Recusar? Recusar a entrega? Pode, claro, deve responder. O artigo 146 do Código Penal. Você não comete delito quando há justificativa para essa ação. Opa! Entendeu? Tem a justificativa até. Os valets sabem Realmente. disso? Hein? Agem de bom, acordo, aí né? contratar Aí é outra nós aqui O que história. somos- estacionamento deveria ter Os esse valets devem procedimento. contratar um de uma nós. questão- Isso é uma uma boa questão de sugestão orientar. para o nosso Eu acho que querido a Aurélio pessoa Nomura, puder viu? dirigir, Eu acho que eu vou fazer uma alteração precisa- nessa lei do valet, incluindo Inclui. essa colocação. Estabelece Olha, autorização. contribuição não da entrega. Luciana do Tatuapé aqui para o vereador. Boa essa. Muito boa. Marcos de Pinheiros para o doutor Magno. A chegada de novas drogas sintéticas é um problema ainda mais complicado que as Muito drogas mais complicado, conhecidas. porque a droga sintética, os laboratórios, conhecendo a nossa legislação, o que eles fazem? Uma única molécula modificada, por exemplo, no êxtase, o MDMA. Se mudar uma única molécula, ela deixa de ser droga para a lei de drogas no Brasil e, portanto, nós não podemos fazer nada. E leva-se um tempo até o Ministério da Saúde incluí-la no nosso arcabouço jurídico. E também a questão da capacidade letal dessas drogas sintéticas. Elas são muito mais potentes que a tradicional maconha e cocaína. Né? Então é tudo muito pior com elas. Doutor, um parêntese, é só o refino, por exemplo, da cocaína. Porque tem esses países, Uruguai, Paraguai, esses países assim, parece-me que eles não têm mecanismo para o refino da cocaína. E esse refino vem ser feito aqui no Brasil. É porque o Brasil é o que mais produz os insumos. O insumo Na está América aqui. Latina. Tá Os tudo nossos aqui. laboratórios. Por essa razão, né? Exatamente. Então, lá fora, a dificuldade de insumo, e o traficante também aqui prefere comprá-la na sua forma quase pronta, 90%, porque aqui ele vai refinar, e 1 quilo de cocaína pura chega na rua 5 vezes adulterado. Pode chegar 5 vezes. Doutor Magno, 5 segundos para sua despedida. Um prazer enorme estar aqui com os colegas, viu? E, meninada, cuidado com esse carnaval aí, porque droga pode estragar a sua festa. Obrigado. Doutor Wagner da Costa, 5 segundos para o seu. Olha, eu quero agradecer, Mauro, mais uma vez, está aqui, também com essa banca
e pessoal que nós abordamos um assunto que eu acho que é importante para colocar para a população as críticas. Eu acho que são críticas que nós fizemos aqui, são construtivas, né, para as autoridades, para ver se abre a cabeça e melhora a situação, entende? Então, quero agradecer muito, e também os nossos ouvintes, que muito nos prestigiou. Pinheiro Pedro. Bom, para mim é um prazer sempre estar aqui. Muito obrigado pela possibilidade, viu? Um abraço. Vereador Aurélio Nomura. Mauro e companheiros aqui, quero agradecer a todos os ouvintes, e cada vez que eu venho aqui eu aprendo uma coisa. Eu já estou estou hoje levando um dever de casa, vamos tentar fazer essa alteração na lei proposta aqui para um dos ouvintes, e quero cumprimentar a todos e colocar meu gabinete à disposição de todos. Agradecimento a todos, em nome de toda a equipe do Gente que Fala, vereador Aurélio Nomura, o advogado jornalista Antônio Fernando Pinheiro Pedro, o delegado aposentado, professor Luiz Carlos Magno, e o advogado Dr. Wagner da Costa. Na mesa de som, na chefia técnica da Rádio Trianon, o Sérgio Souza, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, a direção-geral do programa do jornalista Fausto Camunha, e do outro lado do programa Gente que Fala, você, ouvinte, a razão da nossa presença aqui. Obrigado pela audiência, tchau, até amanhã.